Rádio Tunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito boa noite, são 20 horas, horário de Brasília e diretamente de Tutóia, no Maranhão, mais uma edição do programa Mudar para Viver Melhor para todo o Brasil e o mundo, exclusivamente pela página Mudar para Viver Melhor no Facebook. Comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre teremos uma palavra, uma frase, uma mentalidade, uma paráfrase, né? Para que possa mudar suas perspectivas sobre as coisas do mundo e assim possibilitar que você encontre as melhores soluções para as suas questões, né? Estamos, infelizmente, aí na batalha, né? Na batalha contra o SARS-CoV-2, né? O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19. Então, como eu sempre digo, e em tempos de pandemia, aliás, em tempos de crise, as determinações para você passar por isso tudo, são formas de prevenção, como, por exemplo, no caso que nós estamos passando aí pela pandemia com relação à saúde, as 3 coisas mais importantes que nós temos que fazer, além de ignorar o presidente da República, é isolamento ou distanciamento social. Isolamento e distanciamento quando você for fazer as suas compras necessárias, porque não dá para ficar o tempo todo dentro de casa, tem que comprar as coisas, mas quando você estiver na rua, use a máscara, use ali a distância regulamentar de no mínimo 2 metros, né, de uma pessoa para outra. Isso são questões, são protocolos importantes, são procedimentos para você passar por isso da melhor forma possível. Mas tem uma outra coisa que também é tão importante quanto as outras ações, que é a informação correta. Ficar ligado, não ficar, tomar overdose de notícias, porque não dá para ficar o tempo todo ligado, mas eu assisto muito TV e leio muita coisa para vir trazer o programa aqui para vocês. Mas eu não falo as coisas que eu ouço aí sobre, assim, né? Então, a questão política está fora, mas não podemos esquecer o presidente, mas no sentido de ignorá-lo e reforçar a necessidade do uso da máscara, do isolamento, do distanciamento, enfim, tudo que você já vem fazendo, ou se você não está fazendo, é bom começar a pensar nisso, porque as coisas estão ficando piores a cada dia que passa. Então, e hoje nós temos informações importantes, principalmente com relação a hábitos, né? Quais os novos hábitos você vai adquirir ou vai manter depois que isso tudo passar.
Tudo ao vivo. O celular... Desculpem, o celular, ele escapou aqui do suporte, né? Mas vamos continuar. Então, eu sempre tenho dito aqui que quais os hábitos que você vai manter depois que isso tudo passar. E o que eu tenho sugerido aqui, inclusive eu estou exercitando, é não pegar no rosto, né? Porque nós temos essa mania inconscientemente, nós temos esse hábito inconsciente, na maioria das vezes, de pegar no rosto, né? Então hoje eu vou trazer aqui uma matéria sobre por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil não tocar no rosto com as mãos, né? Então, nós vamos debater sobre isso, vamos explanar sobre isso, né? E eu acredito que com essas explicações você vai ter ainda mais condições de manter as mãos longe do rosto, ok? Então, mas antes disso, nós vamos aqui fazer o balanço do dia, hoje só com as nossas informações aqui do nosso país, né? Então, enquanto tem o presidente aí mostrando total insensibilidade, os números estão acontecendo. Os números estão acontecendo, independente de você acreditar ou não no que está acontecendo, né? Então, o Brasil, hoje, mais um recorde, registrou 449 novas mortes nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde. E segundo números mais alto, é o segundo número mais alto de óbitos, né? Isso sem contar a subnotificação, que é enorme. Na terça-feira, dia 28, ontem, o Brasil bateu recorde de mortes registradas em 24 horas, com 474 novas vítimas, e ultrapassou a China no número total de óbitos causados pelo novo coronavírus. O recorde anterior do Brasil era de 407. No total, o país registra, olha esse número, 4.466 óbitos pela Covid-19. A China, de onde o novo vírus é oriundo, registra, não é apenas, mas um número já menor do que o nosso, de 4.637. Né? A maioria em Wuhan, na província de Hubei, segundo a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que monitora a pandemia. O Brasil agora é o nono, desde ontem, né? Já entrou no top 10, no top 10 dos países com mais vítimas pelo novo coronavírus. Em número de pessoas com infecção, o Brasil ocupa o 11º. Então, é o nono em óbitos e o 12º em dados confirmados. 11º lugar no ranking, né, de países com 78.162 pessoas infectadas. Muito bem. Questionado, agora olha só que coisa. Questionados na terça-noite sobre os números, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista na porta do Palácio da Alvorada: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Né? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Né? Quer dizer, ele está tirando sarro, ironizando, mas bastou aí. Vamos para o que interessa. Então você já sabe dos números e agora vamos falar sobre o hábito mais importante que você tem que ter agora e manter depois disso tudo, porque esse hábito ele não
ele não previne somente da Covid, mas de várias doenças, como gripe normal, né? Então, as coisas nem sempre estão no ar. Muitas das doenças mais corriqueiras, mais comuns, elas são nós é que levamos essas doenças para o nosso corpo, né? Então, olha só. A questão é a seguinte: a porta de entrada para o vírus. Por que é tão difícil não tocar no rosto com as mãos, né? É isso que nós vamos responder a partir de agora. Então, chame aí os seus familiares, seus amigos, marque o seu amigo aí na área de comentários para a gente tratar desse assunto importantíssimo, né? Então, olha só, especialistas indicam alguns cuidados para minimizar os riscos e caminhos para contornar o hábito tão comum entre humanos, né? O certo é o seguinte: por mais que você faça, né, que se isole, que mantenha o distanciamento, que não toque as mãos no rosto, mas tudo isso apenas com o intuito de amenizar. Isso não é 100%, infelizmente. Infelizmente. Então, por isso que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Por quê? Por que é isso? Porque nós temos que sair, ou na casa que a gente mora, a gente vai receber um pacote, a gente vai receber alguém dentro da casa. Então, alguém da família entra e sai, e saiu e voltou, pronto, já está com a porta aberta. Só que no comportamento de você manter ali o distanciamento de 2 metros e ficar aglomerado, as chances, é claro, que são maiores para quem fica aglomerado, né? Mas a questão é o seguinte: pode haver aglomerações que não tem ninguém, mas pode haver uma pessoa só e você ter contato com ela e se ferrar. Então, de qualquer forma, vamos fazer a nossa parte, que é seguindo os protocolos mais comuns, né, já comprovados por vários países, né? Países principalmente como a China, que lá é mais fácil de fazer essa coisa porque é uma ditadura, né? Então não tem esse negócio de você convencer a população, lá você é obrigado a ficar confinado. Nas democracias, não, nas democracias você tem que... É por isso que a palavra do presidente é importante, porque é uma questão de convencimento, né? Não chega a ser uma obrigação, não estamos ainda no lockdown, no lockdown, que é o isolamento total, que não sai para lugar de jeito nenhum. Então, pelo andar da carruagem, né, nós estávamos apenas no isolamento. Não era nem isolamento, era o distanciamento mesmo, mas parece que já tem estados aí falando em lockdown. O próprio governador do Maranhão fala nisso, que ao invés de estar se falando em flexibilização, em abertura do comércio, essas coisas, é o contrário. Aumentar o rigor no isolamento. Essa é a questão. Muito bem, então nós já sabemos que a principal entrada para os vírus, de modo geral, as bactérias, é a boca, os olhos e o nariz. Então você meter a mão na boca nem tanto, mas você passa a mão na boca ou você pega no nariz, mas principalmente nos olhos, coçar os olhos, essas coisas todas, né? Que é difícil, né? É um depoimento pessoal, né? Eu percebo que eu sinto as coceiras, né, no nariz e nos olhos, e aí eu me concentro, olha, tá coçando e tal, mas eu não vou tocar isso. E parece que antes de termos essa preocupação de não tocar nos olhos por causa de um vírus tão letal como esse novo coronavírus, né? Você parece que é insuportável você coçar o nariz e não coçar, né? Ou os olhos. Mas olha, depois que você começa a prestar atenção e começa a mentalizar, não, eu vou manter minhas mãos longe
da minha boca, do meu nariz e dos meus olhos. Fica repetindo isso. Vou manter, aí está coçando o nariz, daqui a pouco você, de tanto se concentrar em não passar a mão, que você vai esquecer. A coceira passa, é impressionante isso. Então a coceira passa independente de nós coçarmos ou não, que é um grande aprendizado isso, né? Então, muito bem. Paralelamente ao hábito de lavar sempre as mãos, né, que é outra coisa que a gente tem que intensificar, e não só lavar ali aquela lavadinha, mas uma lavada mais demorada, por 20 segundos, né, por 20 segundos, que a primeira vez que eu conferi parece uma eternidade, mas depois você canta ali uma música que você gosta, enquanto você lava as mãos, quando acabou, daqui a pouco você nem percebe que está levando 30 segundos ou 20 segundos para lavar as mãos. Na primeira vez parece demorado, mas depois você acostuma e pronto. É tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de decisão. Então, assim como você precisa decidir acreditar que existe uma pandemia, que você decidir acreditar que os protocolos de combate, que são isolamento, não tocar no rosto, usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento social, isolamento social, eles ajudam muito, né? 90%, 99%, você a escapar de uma contaminação ou até evitar de contaminar outras pessoas, porque nós não sabemos, cada vez que a gente sai para comprar alguma coisa, inicia uma outra quarentena de 14 dias. Né? É uma renovação muito, muito grande. Então, tudo uma questão de decisão. Bom, a partir de hoje, você fala, a partir de hoje, não vão mais tocar no rosto. Só se for um negócio assim muito, mas aí você vai numa pia lá e tal, lava a mão primeiro. Né? Então, se você for fazer isso, habitue-se a ter o álcool ali por perto, passe primeiro nas mãos, ou então lave as mãos com sabão, depois você pega no rosto. Mas o importante é que você deve controlar o impulso, ou você vai descobrir, se você for tentar fazer isso, você vai descobrir que você pega no rosto inconscientemente, como outras coisas que nós fazemos, como respirar, né? Então, paralelamente ao hábito de lavar as mãos, é importante evitá-la levar ao rosto, diminuindo o risco de contaminação do coronavírus. Mas essa mudança comportamental não é fácil, segundo especialistas, né? Por isso, aqui a matéria de O Globo. Se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá no Google e escreve porta de entrada para o vírus. Por que é tão difícil não tocar no rosto com as mãos? Então, olha só, tocar no rosto é um ato de risco. Então, em tempos de coronavírus, só um minutinho. Em tempo de coronavírus, tocar no rosto agora é uma ação de risco, é um ato de risco. Hoje o programa está ao vivo, é assim, né? Caiu aqui o celular, agora tirar ali o comercial. Muito bem. Então, tocar o rosto, se você decide que tocar o rosto, cada vez que você toca no rosto sem ter feito a higiene correta, você está correndo risco. Principalmente na rua. Né? Então, como é que você faz para não tocar no rosto na rua? Você exercita isto em casa, ok? Então, muito bem. Mesmo sabendo do perigo, é difícil para a pessoa controlá-lo, pois está muitas vezes associado a movimentos habituais inconscientes, controlados pelo cérebro e primordiais na expressão de emoções e sentimentos. Né? Está falando aqui que
o gatilho para você pegar no rosto está associado a uma emoção ou um sentimento, né? Você está com vergonha, você está preocupado, você coloca a mão no queixo, ou você está querendo lembrar de alguma coisa, enfim, né? Então, autorregular as emoções pode ajudar a você a evitar de passar a mão no rosto. Então, começa com a grande parte dos nossos problemas começa pelo uso abusivo das emoções. Então, não é à toa que há muitos estudos, Daniel Goleman, por exemplo, inteligência emocional, né, que o cara que começou com esse negócio todo aí, que fala que a grande questão é o controle das emoções, né? Então, se você conseguir controlar as suas emoções, muita coisa por impulso, que pode trazer muitos problemas, pode simplesmente desaparecer, né? Porque aquela questão ali, as coisas ruins vão acontecer, né? Em menor ou maior monta. Agora nós estamos numa pandemia que é um negócio de muito grande, mas temos as pequenas crises diárias, né? Nós somos seres sociais, então nós temos as nossas crises internas e temos as nossas crises. Existe um consenso aí que nós temos mais 8 áreas de controle, né? Que é a área pessoal, né? A família financeira e profissional, né? Social, político, relacionamentos. Isso tudo nós temos aí muitas frentes, fontes de prazer, mas também fonte de crise, né? Muitas crises. Nós temos nosso próprio corpo físico, como eu falei ontem aqui do livro Coronavírus e Cristo, do teólogo John Piper, né? Que ele fala que nós temos um corpo, né? Nós temos um corpo. Ele falou até um negócio interessante, que você deve evitar dizer que está bem, que você está bem de saúde, porque só Deus sabe se seu corpo está bem. Agora, o que você pode afirmar com certeza é que como você está se sentindo naquele momento. Ele deu até um exemplo, ele deu um exemplo bem bacana, bem significativo, para diferenciar essas duas coisas. Por exemplo, ele disse que ele teve câncer, né, o John Piper, e ele foi no médico. Ele estava se sentindo bem, né? Ele foi fazer o exame de rotina, e aí o médico fez o exame de próstata, tal, aquele negócio todo, e sugeriu: olha, nós precisamos fazer uma biópsia da sua próstata, né? E aí foi confirmado o câncer. Então, desse evento, ele chegou à conclusão que, apesar de ele estar se sentindo, o seu corpo não estava bem, entende? Muito bacana essa percepção. Inclusive agora, a partir de agora, desde ontem, hoje, quando a pessoa, como é que você está se sentindo? Como é que você está? Olha, de saúde, só Deus sabe como é que está a minha saúde, como é que está meu corpo. Agora eu posso te garantir que no momento eu estou me sentindo muito bem, né? Até o exame, né? São esses exames essa testagem para a Covid-19 para pessoas que não estão apresentando sintomas, é que precisa ser feito, porque a pessoa está se sentindo bem. Estou bem. Mas sabemos que as pessoas que têm que estão mais suscetíveis a desenvolver os sintomas do SARS-CoV-2 são os idosos. Os jovens já ter óbitos aí de todas as idades, né? De recém-nascido, de crianças, adolescentes, e abaixo muitas pessoas abaixo de 60.
que estão tomando espaço nos hospitais e tudo. Não é aquela questão. Então, a pessoa está, mas está se sentindo bem, não está sentindo nada. Então, só vai saber se for pela testagem. Infelizmente, isso não está ainda massificado no Brasil. Infelizmente. Muito bem, então vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é como evitar de colocar as mãos no rosto, que hoje, em tempo de pandemia, é um risco para você, um risco para mim, um risco para nós todos. Né? E os especialistas dizem que esse movimento, ele muitas vezes está ligado a questões emocionais, né? e sentimentos. Muito bem, e que a primeira dica é autorregular os sentimentos e prestar mão e prestar atenção nas suas mãos, onde é que elas estão. Né? Então, quando você começar a perceber a mão vindo direto para o seu rosto, na hora que você perceber isso, você pode controlar a sua mão. Opa, eu vou descer ela aqui. A Amanda Nunes, eu gosto de MMA, esses jogos solitários, assim, esses esportes solitários, como o tênis, principalmente o tênis, né, de muita repetição, que a mente é fundamental nesses jogos, né? E boxe e os jogos de luta também, mais ainda, né? Porque o tênis não, o tênis você perde ali e vai embora, mas no boxe ou no MMA, você pode ficar, você fica muito quebrado, né? Apesar das pessoas que participam desses esportes sejam pessoas privilegiadas com seus físicos e com a sua capacidade de sentir dor, aquelas coisas todas, mas deve ser sempre desesperador. Então, o cara não sentir medo de pegar porrada é um negócio muito grande, né? Então, a Amanda Nunes, quando ela estava se preparando para ganhar para lutar com a Ronda Rousey, parece, né? A americana lá que estava mandando e desmandando no MMA feminino, ela disse que o técnico falou assim, olha, se você se apavorar, você não pode sentir emoção no jogo, assim como o médico não pode sentir emoção numa cirurgia ou no atendimento de um paciente. Ele tem que ser racional, né? Ele tem que ver as coisas e apenas ver as coisas como elas realmente são. Então ela diz assim, quando você está apavorado, você não vê movimento nenhum, você só sente a porrada, né? Mas quando você está calmo, quando você está... Agora imagina, olha só essa frase, quando você está relaxado numa luta, você vê os movimentos e aí dá tempo de se esquivar. Uma das coisas que eu acho mais bacana nas lutas, de modo geral, é o poder de esquiva, né? Então o soco passa bem aqui pertinho, o cara vê aquilo funcionando, né? Ele vê, porque só em câmera lenta a gente vê isso com muita facilidade. Mas, assim, quando está em tempo real, é muito rápido, mas a pessoa, ele tem ali, ele vê aquilo funcionando e faz o movimento, ou vira o rosto para o lado esquerdo ou direito, ou então faz o pêndulo para trás, e ele vê aquilo funcionando, né? Então, é mais ou menos isso. O bom mesmo era a gente chegar no nível de foco, de controle emocional de um lutador ou de um tenista, né? Mas a gente pode começar aqui, isso tudo para você ver a sua mão, onde é que estão as suas mãos. Eu lembro que logo eu tinha o maior medo de falar em público, né? E aí eu fui fazer um curso de oratória, né? E eu fiquei lá atrás, né? Como é que você vai fazer um curso de oratória com medo de falar em público? Então eu fui sentar lá no último banco. E aí eu fui chamado para ir lá na frente, apenas contar de 1 a 5. 1, 2, 3, lá no microfone, 1, 2, 3. Olha, eu não lembro como foi que eu saí lá do banco. Quando eu me espantei, estava de novo sentado no banco. Eu só fui ver depois no vídeo, né?
e o instrutor, eu nunca me esqueci disso. Quando você está falando, você presta atenção nas suas mãos. Que tipo de movimento você faz com as mãos, né? Isso bem depois, bem quando eu já tinha feito algumas palestras e tal. E aí que comecei a ver as mãos. Aí coloca as mãos e está falando, mas está observando tudo. Isso porque isso só passou a acontecer quando eu parei de ter medo de falar em público. Então eu estou ali relaxado, estou seguro do que estou falando e agora eu consigo ver o rosto das pessoas, eu consigo ver as fisionomias, eu consigo também achar que o que ela está, se ela está rindo ou não está associado a mim, todas. Você consegue fazer essa mediação, mas principalmente onde estão as suas mãos, né? Então, é uma boa dica é você começar a prestar atenção o que você faz com as suas mãos no dia a dia. E perceber quando elas estão no rosto ou elas estão indo para o seu rosto, né? A partir do momento que você consegue ver essas coisas, aí você começa a ter o controle disso tudo. Então, olha só, autorregular as emoções neste momento, auxiliando na contenção da impulsividade, né? É uma ação protetiva, diz Rebeca Pierre de Lima, neuropsicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental, que é a especialista que vai falar sobre desse negócio aqui pra gente, né? Então a questão toda começa com o controle emocional. Um grande problema, diz a neuropsicóloga, é que presente no comportamento humano, desde antes de nascer, né, já na barriga da mãe, tocar no rosto com as mãos é um hábito frequente. Então não é nem algo que você possa se desesperar, né? Nós todos colocamos a mão no rosto. O problema agora é que esse pequeno ato, né, esse pequeno gesto, esse pequeno hábito de você coçar o olho, bater o dedo no nariz, aquele negócio todo ali, passar a mão na boca, e em tempos de coronavírus, isso passa a ser um risco muito grande para você, para mim, para todos nós, né? Então, a questão toda é o seguinte, é por isso que esse negócio de dizer eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, não funciona muito, porque a situação muda e você tem que mudar de acordo com a situação. Esse é o segredo de viver bem, né? É perceber que a situação mudou, que aquela solução que você tinha, eu sempre fiz assim, nada disso. Deu certo naquela vez lá, mas isso não garante dar certo de novo. Então, agora, nesse momento, aquele pequeno gesto de você colocar a mão no rosto é um risco para você. Por quê? Porque as mãos, né, nós pegamos nas coisas com as mãos, nós pegamos nas pessoas com as mãos. Nós pegamos... E essas mesmas mãos, por isso que a luva não é importante. Porque, a não ser que você pegue nas coisas e jogue a luva fora. Mas se você ficar com luva permanentemente e passar a mão no rosto com luva, é a mesma coisa. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O que é importante mesmo é você lavar as mãos e evitar a mão no rosto, né? Muito bem, a primeira dica que ela dá é identificar os gatilhos. O que é gatilho? Gatilho é uma alusão ao gatilho do revólver. Então, para sair a bala, você aperta o gatilho, né? Então, a saída, o tiro está condicionado a puxar o gatilho. Aí pegou essa ideia e chama-se gatilho para principalmente nessas coisas, nessas questões comportamentais, usa-se muito a questão de gatilho. Por que você fica com raiva, né? O que leva você a ficar com raiva? Todo dia você tem raiva no trabalho e muitas vezes você não sabe por quê. Você só fica com raiva
Então, uma das primeiras questões é saber o gatilho. O que faz você a ficar com raiva? Na hora que você entende isso, qual é a origem da sua raiva, aí você pode controlar. Você pode controlar, você pode eliminar. Enfim, você pode fazer alguma coisa com ela. Descobrir o gatilho é fundamental nessas coisas. E também na questão do rosto, porque nós estamos falando de hábito, né? Até porque a questão emocional também passa por hábito. Eu rio, toda vez que eu vejo uma certa situação assim, aquela situação é o gatilho. Eu caio na gargalhada. Toda vez que eu vejo aquela situação, eu fico bravo. Toda vez que eu vejo aquela situação, eu fico pensativo. Então você tem que identificar aquela situação, né? A situação que é o gatilho para você expressar algum sentimento, né? Então a neuropsicóloga Rebeca sugere que sejam identificados os gatilhos do ato de levar a mão no rosto, para que a pessoa possa se prevenir e substituir suas atitudes em diferentes situações, como um momento de estresse ou ficar atento que não gere o movimento do toque do rosto. Muito bem. A questão do estresse a gente vai ter que controlar. Agora, se você descobrir que seu estresse é que está fazendo você levar a mão no rosto, que está fazendo você levar a mão no rosto, então aí é uma coisa que você pode controlar. Olá, Rita Rabelo, boa noite, muito obrigado por estar assistindo, viu? Estamos falando aqui sobre como é difícil não levar a mão no rosto, que agora passou a ser um ato de risco em épocas de pandemia do coronavírus. Muito bem, além disso, pequenas ações como manter as mãos ocupadas ou o uso de máscaras e óculos que pode ser escuro, né, em ambientes potencialmente contaminados, pode fazer a diferença, já que funciona como barreira ao toque. Então, se você tiver esse negócio do olho, né, que você não consegue, no menor sinal de coceira, você mete a mão no olho, a doutora Rebeca, ela sugere que você use óculos escuros, porque de certa forma é uma barreira, não é uma barreira ali, porque você pode tirar o óculos e tal, ou então botar assim o óculos e passar, mas é um obstáculo, né? É um obstáculo que pode ajudar a você a não tocar nos seus olhos nessa época. E é bom que não toque nos olhos em época nenhuma, né? Porque tocar nos olhos nunca é uma boa coisa a ser feita. Mas nós temos realmente essa mania. Mas está na hora de rever essas manias, né? Porque antes era um hábito muito lúdico, muito bacana, mas agora não é mais. Agora você corre realmente um risco real em função disso. Mas nada de luvas para evitar a contaminação, que pode dar uma falsa ilusão de proteção. Eu já falei das luvas aqui. Muito bem, agora vem aqui a questão. Por que levamos tanto a mão ao rosto? Por quê? Levamos as mãos ao rosto por diversos motivos, de muito consciente e não consciente. Um deles é para expressar emoções e sentimentos. Você pode ver que até os emojis, tem uns que tem a mão de preocupado, não sei o quê, quer dizer, uma expressão facial que ele está precisa uma expressão facial reforçada pelo toque do rosto com a mão. E depois dá uma olhadinha nos seus emojis e veja que tem vários aí. Então, um dos motivos para que nós levamos a mão ao rosto é para expressar emoções e sentimentos. Situações preocupantes, estressantes, e que gerem uma ansiedade, né, elevada, pode elevar a chance de fazer isso, pois tocar o rosto
tende a gerar uma sensação de bem-estar, né? Então, quando você está preocupado ou preocupada, preste atenção que você está pegando o seu rosto, né? Quando está estressado, quando está ansiosa, caramba, com essa cabeça, aquele negócio todo, tá? E você nem percebe se fazendo isso. Então, é claro que em algum momento nós ficamos ansiosos, nós ficamos estressados, preocupados. Agora, o que nós não temos que fazer é levar a mão no rosto. Então, se você fizer esse pequeno exercício e conseguir a não pegar no seu rosto, nessas condições, olha, você acabou de aprender uma das ferramentas mais importantes para controlar várias outras coisas, inclusive falar, né? Falar, né? Hoje estava assistindo uma série, né? A garota, aliás, uma série da HBO. Eu já tinha lido o livro, né, da Helena Ferrante, que é A Amiga Genial, que é a história de duas amigas, né? A Lila e a Lina. Assistir é muito massa. E numa das discussões das duas, a Lino disse: pelo menos eu consegui, apesar da situação, a não falar palavras que pudessem complicar mais ainda a questão, né? Então, o livro O Poder do Hábito fala o seguinte, que quando você aprende um hábito, esse hábito ele para muitas outras coisas que você da emoção aqui, nós estamos falando aqui de falar no rosto, mas a Linu, da série A Amiga Genial, que agora ela pode controlar. Antes de ela ouve o que a pessoa está falando, ela vê toda a situação, mas se ela der ali um tempinho, né, de contar até 10, por isso que esse negócio de contar até 10 funciona, é exatamente na hora que quebra o padrão, você está ali levando, e aí você dá uma parada, e aí você, ao invés de falar aquilo que você diria usualmente por impulso, agora você reflete e usa as palavras certas, e dos problemas podem ser resolvidos dessa forma, né? Muito bacana isso. Então, invista nessa questão de perceber, de controlar, de perceber que a maioria das vezes, ou todas as vezes que você pega no seu rosto, está associada a uma emoção que você quer demonstrar, ou uma ansiedade, que são ansiedade, tristeza, aquele negócio todo. O toque também pode ser parte de um jogo de sedução e mesmo de uma encenação social, né? É claro que quando passar tudo isso, quando passar toda essa questão do rio, nós podemos voltar a usar as mãos para seduzir, para fazer os nossos papéis, né, perante a sociedade. Mas nesse momento não é aconselhável. Nesse momento não é. Nesse momento, o aconselhável é que você não toque na mão, porque isso virou uma atitude de risco. E que essa pegada no seu rosto está associada às suas emoções e sentimentos. Ok? Se você conseguir isso, você aprendeu uma das ferramentas mais importantes para o controle de emoção. Uma pergunta: é associado a algum hábito cultural do ser humano? Né? Uma pergunta que a doutora Rebeca responde: não, pois envolve processos cerebrais. O sistema límbico, né? É bom a gente dar uma estudada. A internet está cheia para explicar sobre essas áreas, né, do nosso cérebro, né? E o sistema límbico é a parte do cérebro que é responsável pelos comportamentos sociais e emocionais. E é um processo bastante primitivo do nosso cérebro, desde os tempos dos nossos ancestrais existia e ainda nos acompanha até hoje.
Nossos ancestrais não falavam a comunicação, nossos ancestrais não falavam e a nossa comunicação acontecia de outras maneiras. Uma delas era a partir de expressão dos nossos corpos com o toque no rosto. Né? Então, eu quero chorar, aquele negócio. Então, é mímica, né? Então, antes de aparecer a linguagem, né? Tem um bocado de coisa aí, né? Era por gravura, mas também a expressão corporal, a mímica, né? A mímica até hoje tem aí como a mímica como arte, né? Você se expressa pelo corpo. Então, e quando você vai expressar sentimentos, sem falar, as mãos são fundamentais, né? Porque no rosto é a boca, a respiração. Então, isso é uma coisa que já vem de muito tempo, que muito tempo nos acompanha. Agora vem a pergunta fatal, né? Que é a pergunta que nós estamos tentando, que a doutora Rebeca, a neuropsicóloga, está tentando responder. Por que é tão difícil não levar a mão ao rosto? Para você aí, qual é a sua resposta? Ou você não tinha pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Apesar de eu gostar e achar que às vezes eu exagero, mas assim como o cigarro para o alcoólatra, aliás, o cigarro para o fumante, a bebida para o alcoólatra, ele tudo isso que pode prejudicar, mas o momento ali é muito mais forte de que então nós sabemos que coçar os é sempre um risco, independente de coronavírus, porque tem a questão do deslocamento de retina, tem a opção de coisas, você pode machucar seus olhos, mas assim mesmo você faz isso automaticamente no primeiro indício de coceira, né? E por que é tão difícil levar a mão ao rosto? Qual é a sua resposta? Se você tiver uma resposta, escreve na área de comentários. Compartilhe aí, tá bom? A doutora Rebeca responde o seguinte: o sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que envolve atividades autônomas, ou seja, atividades que fazemos sem nossa consciência, e é quem conduz esta ação. Então, o sistema é tipo como um subconsciente, né? Já viu falar que fulano é piloto automático? Porque quando nós paramos de pensar, paramos de viver, nós não paramos de agir, né? Nós não paramos de agir, você faz aquilo no automático. O nosso cérebro, ele é cheio de ferramentas, né? Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos, fica registrado. E o próprio cérebro, se você não tiver se não estiver pensando em algo, o cérebro tem uma sugestão. A alternativa é que são duas: ou atacar ou fugir numa questão de perigo. Se você não tiver nenhuma estratégia, o piloto automático, né, a ação inconsciente é fugir ou atacar, dependendo aí da sua personalidade com relação à coragem, né? Não é que às vezes é um ato de covardia, muito pelo contrário, é um ato de coragem também. Muito bem, então o toque no rosto com as mãos. Hoje está acontecendo de tudo hoje nessa live aqui. A internet está, mas tudo bem. Então, o toque no rosto com as mãos é um comportamento de controle. Por isso é fácil abandoná-lo. A amígdala, né? Não é a amígdala, é a amígdala cerebral, que faz parte do nosso sistema límbico, avalia a percepção
de risco e concede um significado a estímulos sem sentido. Tocamos nosso rosto com as mãos inconscientemente, mesmo quando isso está repleto de significado. Muito bem, mais uma pausa da internet, né? Então, voltando, no nosso rosto inconscientemente, mesmo quando isso está repleto de significados, como expressar emoção de surpresa, expressão de surpresa, medo ou alegria, ou até para coçar o rosto. Então, ela já está dando umas dicas aqui, né, que quando você está muito alegre, é surpresa, não sei o que, quando você vê uma pessoa, você coloca a mão. Então, essas coisas você começa a perceber, né, quando você... Mais uma pausa da internet. Muito bem, como eu ia dizendo, surpresa, medo, alegria, ou até coçar o rosto. Então, são comportamentos compulsivos, ou até ansiedade mesmo. E isso tudo faz você levar a mão ao rosto quase que inconscientemente. Mas agora, outra coisa são o hábito de roer as unhas. Atire a primeira pedra quem nunca roeu uma unha. Né? Então, comportamentos compulsivos ou ansiosos também podem estar relacionados ao ato de colocar a mão no rosto, como, por exemplo, roer as unhas. Então, principalmente nesses tempos que, né, as unhas são... tem aí, outro dia eu vi uma especialista falando que mantém as unhas bem curtinhas para facilitar a higiene, para facilitar a lavagem. Então, se você tem essa mania de roer as unhas, agora essa sua mania, esse seu hábito, pode lhe causar um problema muito sério. Comece por ele. Comece por ele. Então, você já sabe, as pessoas que roem as unhas, elas sabem. Né? Estudante em véspera de prova, essas coisas todas. Então, se você já sabe, então agora está na hora de tomar uma atitude, porque saber e não tomar uma atitude é a mesma coisa de saber ler e não ler. É tão ignorante, tão analfabeto quanto quem sabe ler, quem não sabe ler. Porque se você sabe uma coisa que pode lhe preservar de um problema muito sério e não utilizar esse conhecimento que você sabe para isso, então não adianta nada. Não adianta nada. Né? Muito bem, então, recapitulando aqui. O hábito de pegar no rosto é uma tradição, já é uma coisa histórica que vem com a gente desde o útero, né? desde a gestação, e que está diretamente relacionada às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Então, sentimentos como alegria, ou emoções como alegria, tristeza, ou surpresa, né? Faz com que a ansiedade, estresse, tudo isso faz com que você leve as mãos no rosto. Então, está na hora de você identificar, anota, quando acabar o programa, você pega um caderno e coloca lá em cima da primeira linha. Qual o motivo ou quais os motivos que eu levo a mão ao meu rosto? E começa a listar ali. Né? Faz ali uma regressão, isso é muito bacana. Isso é um exercício que se você se acostumar com ele vai lhe ajudar em muitas outras coisas. Né? Não vamos falar muito sobre isso nos próximos programas, que na verdade é desse assunto que eu gosto de falar. Né? Mas, infelizmente ou felizmente, nós não posso ficar alheio a tudo isso. Então, as coisas têm que ser adaptadas por esse momento, porque mudar para viver melhor é exatamente trazer ideias, palavras, sentimentos, mentalidades para você resolver um problema. E nós temos um problema, porque todos nós passamos a mão no rosto, todos nós sentimos emoções, todos nós estamos
no mesmo mundo que está o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus responsável pela Covid-19. Então nós temos que estar atento a essas coisas e começar a rever as nossas atitudes. E uma das mais importantes é essa questão de levar a mão ao rosto. Então, quanto mais controle você tiver sobre suas mãos, mais protegido você pode estar, né? Mais uma perguntinha. Mesmo estando associado a um movimento inconsciente, o hábito pode ser contornado por algum tipo de atitude que reoriente o cérebro, né? É uma pergunta que o repórter fez para a doutora neuropsicóloga Rebeca, né? Perguntando assim, já sabemos que o ato de pegar no rosto é uma questão inconsciente. Aqui o cacuete aqui do óculos é porque tá escorregando mesmo, incomoda, tem que empurrar lá, tem que ajeitar aqui as artes da orelha. Muito bem, então, olha só. Como é que a gente vai fazer isso? Nós já sabemos dos gatilhos e agora a doutora Rebeca vai responder aqui como é que nós podemos fazer. Um mecanismo que pode ser ativado para regular a vontade de colocar a mão no rosto está na autorregulação das amígdalas, que não são essas amígdalas, são as amígdalas do cérebro. Há atividades que permitem treinar o cérebro. Perceber os gatilhos que fazem levar a mão no rosto e evitar que isso aconteça desencadeia a ajuda. Daí, por isso aquele exercício que eu falei lá, ainda há pouco, é importante. Vou repetir. Pega um caderno depois que você acabar daí, ou então abre aí o bloco de notas do seu celular e coloque em letras grandes. Quais os motivos que me fazem levar a mão ao meu rosto? E aí, tudo que você escrever ali embaixo são os gatilhos. Então, você sabendo quais são, em que ocasiões e que tipo de sentimento, de emoções faz você levar a mão no rosto, você começa então ali a sua saga para controlar as suas mãos, né? Por exemplo, se a pessoa identifica que situações de estresse ativam o ato, ela pode investir em atividades relaxantes, como exercício de respiração e meditação. Então, ao invés de levar a mão no rosto, você expira, fecha os olhos, né? Esse é um dos melhores exercícios, né? Quando você tiver... Até porque quando você está ansioso, a respiração altera. Comece a perceber também a sua respiração. A taquicardia, então, está tudo acelerado, Quando o seu corpo está acelerado, a sua respiração também está acelerada. Comece a perceber essas coisas. Comece a perceber o seu corpo, né? Nossa, já 21 horas. Vamos terminar aqui só mais um pouquinho e talvez a gente vá até continuar essa questão amanhã. Muito bem. Então, quando você estiver ansiosa, ou ansioso, ou estressado, ao invés de passar a mão no rosto, respira, conta até 10, né? E olha onde é que... E fica prestando atenção onde é que estão as mãos, né? Para você controlar as mãos. A distração, como durante a leitura ou assistir TV, também pode estar associada ao hábito. Então, quando você está assistindo a um filme ou a TV, onde é que estão as suas mãos? Descubra. Ocupar as mãos com outras coisas durante essas atividades pode ser a solução. Pega ali aquelas bolinhas de apertar a mão, fazer exercício, né? Ou pegar uma revista, enfim. Mas é importante que você saiba onde estão as suas mãos, nesses momentos que você está prestando atenção em outras coisas. A pessoa pode adotar outros hábitos, como habituar seu cérebro a responder de forma diferente
em diferentes situações, que é exatamente que é o grande segredo do controle da emoção, é isso. Então, você sempre fez alguma coisa, certa coisa, em determinada situação, agora, você, sabendo disso, você vai agora mudar a coisa que você faz. Né? Reagir diferente à mesma situação. Então, você está acostumado a ver TV com a mão no rosto, coçando o rosto, coçando não sei o que e tal. Agora, você vai ver TV olhando para as mãos e evitando que você pegue no rosto. Porque pegar no rosto em época de coronavírus é um risco para você, tá bom? 21h03 e vamos terminar o nosso programa, mais esse programa. Amanhã estaremos aqui às 20 horas falando, acho que vou continuar, porque ainda tem algumas perguntas para ser respondidas aqui. Amanhã eu continuarei esse assunto e vamos falar de outras coisas que certamente nos ajudarão a atravessar esse período tão conturbado, tão angustiante, né? E vamos aprender a reagir positivamente diante dessas situações, porque não está sendo fácil e não será realmente fácil. Ok? Um beijo no coração de vocês e até amanhã às 20 horas aqui mesmo na nossa página da Para Viver Melhor. Para Viver Melhor, com Sérgio Ramos, pela Dunasmar 87,9 F.